Olá, eu me chamo Georgia Caetano de Almeida e vou fazer a apresentação do trabalho Mineração de Dados aplicada a dados produtivos de matrizes pesadas. A avicultura, ela é gerida por diversos segmentos, como a fábrica de ração, produção de frango de corte, incubatórios e matrizes pesadas, sendo essa última um ponto crucial no desenvolvimento estratégico da cadeia avícola, porque nesse setor existem muitas informações que ainda são pouco exploradas pelo meio científico. As informações obtidas desses bancos de dados através de algoritmos de inteligência artificial, elas podem ter grandes significados e gerar padrões úteis para a tomada de decisão de gestores. A análise das variáveis e conhecimentos extraídos de uma realidade de campo podem permitir entender as estratégias mais vantajosas para a empresa, visando aumentar a lucratividade e proporcionar melhorias no processo. Então, o objetivo do trabalho foi determinar padrões que permitam a tomada de decisão de gestores sobre a automação de ninhos para matrizes pesadas, correlacionando com os dados de eclosão. Para esse estudo, foram coletados dados de 2 núcleos de aves matrizes, alojadas no norte do estado do Paraná, da linhagem Kobe, vindas da mesma recria, então lotes irmãos, transferidas com 23 semanas de idade, totalizando 57 mil aves. A relação macho-fêmea média durante as análises foi de 1:9. Todos os aviários eram pressão positiva e foram coletados dados de 26 semanas de vida das aves até 56 semanas. As análises realizadas foram mortalidade embrionária, pintainhos de segunda, infertilidade, dias de estoque de ovos, contaminação fúngica e bacteriana, ovos trincados e virados, eventos sanitários e estação do ano. E essas informações foram analisadas através do software Weka pela técnica de mineração de dados, comparando o efeito tipo ninho. Então, foi comparado o ninho automático com o ninho manual. Aqui nessa tabela, a gente pode perceber que a precisão dos modelos ela variou conforme a abordagem orientada para o software. É possível observar que sem seleção nenhuma de atributo, ou seja, colocando todos os dados coletados para rodar no software, a compreensão foi boa, porém não foi a melhor precisão encontrada. O modelo com maior precisão foi aquele analisado sem os dados de embriodiagnóstico, e a melhor compreensão foi a feita com a seleção de atributos pelo algoritmo CFS, que utilizou informações de infertilidade e eventos sanitários. Nessa figura de matriz de confusão, é possível visualizar uma árvore de classificação das matrizes criadas pelo próprio software. A variável evento sanitário, ela encontra-se na primeira linha e ela é capaz de classificar a maioria dos eventos do lote nos ninhos manuais. Nesse caso, as aves alojadas nessa granja de ninhos manuais, elas foram acometidas por pneumovírus, e o acometimento de lotes de matrizes com essa doença afeta diretamente a produção dos ovos, causando lesões inflamatórias na região do ovário, degeneração dos folículos ovarianos mais desenvolvidos e dos óvulos maduros, podendo também causar peritonite. A alteração de casca dos ovos ela é muito marcante durante esse desafio, aumentando os índices de ovos trincados e despigmentados, diminuindo assim a eclosão. Também pode ser observado que as variáveis estação do ano, que está em segundo nível, inférteis, idades e trincados no terceiro nível, elas apresentaram uma relação lógica. A relação entre estação do ano e índice de ovos trincados, ela pode ser explicada pela interferência de ondas de calor no metabolismo das aves. Então, matrizes pesadas submetidas a temperaturas fora de sua zona de conforto térmico, elas têm um aumento dos níveis de corticosterona, ocorrendo um estresse oxidativo.
E dessa forma, no verão, a incidência de ovos com casca fina e trincados, ela pode ser maior. Estudos também apontam que temperaturas mais baixas, elas diminuem a motilidade espermática e afetam o comportamento dos machos, podendo ter correlação com os índices de infertilidade que foram encontrados nesta época do ano. No outono, o lote tinha uma idade avançada, né, com ovos grandes, maiores do que os preconizados pela linhagem, o que aumentava a possibilidade de trincas durante o transporte dos ovos da granja até o incubatório. Nessa figura, é possível observar que o desafio sanitário analisado sozinho, ele interferiu nos modelos. Nesse contexto, pode-se citar que núcleos com ninhos manuais, eles tendem a ter maior quantidade de funcionários para realizar todo o manejo necessário do que os ninhos automáticos, aumentando dessa forma o risco sanitário das aves, pois o fluxo tanto de funcionários como de materiais se torna muito maior. Como conclusão, percebemos que os estágios de mortalidade embrionária foram menos relevantes do que os eventos sanitários e estação do ano. O evento sanitário foi um ponto muito importante para os índices de eclosão, devido à qualidade da casca, dos ovos embrionados e também do êmbrio diagnóstico. A automação de ninhos, ela pode ser um grande ganho sanitário nos lotes, pois diminui a mão de obra. E analisar os dados reais de campo das empresas mostrou-se uma ferramenta útil, porque possibilita entender as oportunidades de melhoria e vantagens de investimentos de grandes valores econômicos. Porém, é necessário uma avaliação através do software WECA, com os mesmos dados, mas com uma amostragem maior de lotes e aves, para que se possa apresentar resultados mais precisos e representativos. Seria essa a apresentação, agradeço pela atenção dispensada.